É, opa, pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todos. É, enfim, eu sei como o nosso dia é pesado, a gente tem inúmeras tarefas aí durante o dia, a gente quer fazer esse evento mais leve possível, mas não esquecendo de trazer informações importantes, é, as tendências do mercado, das tecnologias. É, então, assim, eu quero agradecer a presença do pessoal da Zebra, Javier Pulido, está aqui capitaneando a equipe. Javier, ele fica na Flórida, ele é gerente de produtos da Zebra para a América Latina. E aproveitando a visita dele aqui no Brasil, a gente marcou a data do evento, aproveitar ele está aqui no Brasil, aqui, uma presença extremamente importante. Javier, muito obrigado mesmo aí pela sua presença. Agradecer ao Lamonier, Carlos Lamonier, é aqui do Brasil, nos atende aí com muito cuidado, muita presteza, muita competência. A Shirley, gerente de marketing da Zebra para a América do Sul. Shirley nos apoiando sempre nos eventos. E agradecer também a presença do André. O André é gerente regional da Axis, que é outra empresa aí que a gente vai apresentar algumas tecnologias. Vamos ter palestras rápidas, a gente quer que seja uma noite descontraída, espero que estejam gostando, espero que o vinho esteja bom, a comida boa, e vamos aproveitar, tá bom? Obrigado, vou passar para o André. Obrigado, Rubens. Obrigado, pessoal. Paulo, todo o time da Mobitech aqui. Eu sou André Baldini, gerente regional da Axis do Brasil. Para quem não conhece, a Axis é uma empresa muito focada em tecnologia, majoritariamente em vídeo monitoramento, mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês de tecnologias e tendências do que a gente acredita para o mercado de vocês. Tá? Isso aqui é um sprint muito pequeno de tudo que a gente tem, claro. Fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vou estar aí com vocês também para a gente se aprofundar um pouquinho nas conversas, tá? E temos um espaço em São Paulo também, para que vocês possam conhecer e ver tudo isso funcionando, que é bem mais legal. Tá? A Axis é uma empresa que acabou de fazer 40 anos, fizemos 40 anos em dezembro do ano passado, inventamos a primeira câmera IP do mundo. Então, esse boom de mercado hoje que a gente entende de vídeo monitoramento em rede é algo que surgiu da gente lá atrás. Isso é bastante curioso do nosso lado, porque foi um cliente, exatamente um cliente que demandou isso para a gente. Isso é muito parte do que a gente acredita, tá? De estar perto de vocês, de estar mergulhado no ambiente do cliente para que a gente possa entender e, junto com vocês, costurar soluções para isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui da ideia dessa escuta ativa que a gente pratica bastante. Tá? Não é propor analíticos e empurrar soluções para vocês, mas é fazer esse trabalho de duas vias, da gente estar sempre junto. Em 2015, a Canon adquire a Axis. Originalmente, a Axis é sueca. Hoje, a gente tem essa divisão entre Suécia e Japão na gestão da Axis também. Tá? Um pouco do que a gente acredita muito como pilar dentro do nosso portfólio é sempre a IA, acima de tudo hoje, né? Então, desde 2015, o nosso portfólio é totalmente voltado para a inteligência artificial, sempre embarcado em borda. Isso vai trazer alguns benefícios de performance para a gente de médio e longo prazo. A gente tenta aliviar o máximo possível do consumo do servidor de vocês para que a gente possa diminuir a latência de rede e diminuir esse problema que a gente tem do tempo de resposta, principalmente. Tá? A arquitetura híbrida, então, hoje falamos muito de cloud, né? Como que a gente desenha isso? Então, a gente consegue fazer esse dimensionamento para atender vocês, seja num pequeno site, num site grande ou multi-sites, com servidores locais, ou migrando isso para o cloud também. Parte de segurança e cibersegurança, né? Então, entender como tudo isso são pontos de riscos para vocês, né? Desde a segurança física, e aí aqui eu não vou falar só de patrimonial, mas também dos funcionários de vocês, do ambiente ali, né? do EHS principalmente, mas para a gente olhar isso junto com vocês com muito cuidado. E aí sempre tomando como premissa não uma troca simples, né? Eu preciso de uma câmera, mas por que vocês precisam disso? Como que vocês vão usar isso para que a gente possa costurar a solução e entender esse projeto de fim a fim? Por isso a perspectiva total do sistema. Para a gente estar junto com vocês e entender que o custo de uma câmera, na verdade,
ele por vezes é a menor parte do projeto. Né? Você tem um consumo de energia, você tem um consumo de rede, você vai ter um storage lá atrás, tudo isso pode fazer diferença para vocês. E quando a gente olha também para a operação de vocês, qual que é o custo desse equipamento parado? Se você está usando essa câmera para uma operação, esse produto não pode parar. Então, a confiabilidade desse produto é um ponto muito importante. Tá? Um pouquinho agora das soluções aqui legais. Né? Grande novidade, acabamos de lançar isso. Para quem não conhece a ISC, o ISC West, principalmente, é a maior feira de tecnologia de segurança do mundo. Tá? Essa foi uma função que a gente acabou de lançar na ISC. São pesquisas forenses. Legal, muito simples isso, mas como que você faz isso? A partir de texto livre. Então você vai escrever, mas vocês por texto. Então eu vou procurar, por exemplo, eu quero procurar uma pessoa com camisa preta e uma taça de vinho na mão. É isso que você vai escrever e ele vai devolver isso para vocês de uma forma livre. Como que eu levo isso para o sistema? Pô, eu preciso procurar um empregado que estava passando com uma caixa. Qual tipo de caixa? Tudo isso a gente vai começar a trazer para vocês de forma nativa. Isso é embarcado na câmera. Não tem um sistema, não tem um servidor por trás disso. Isso é muito legal da gente trazer. E como que a gente explora isso, né? A gente vai coletando esses metadados e levando isso para o negócio de vocês. É isso que a gente fala muito de estar perto, de entender o que vocês fazem para que a gente possa propor essa solução. Aqui é um exemplo simples. A gente vai procurar, num primeiro momento, alguém vestido com roupas, né, de produção mesmo de serviço, né, de obras. Depois procurar alguém com um capacete. Essa cor, isso a gente pode estender para cores, roupas, enfim, o que vocês... A criatividade é o limite aqui no caso. Tá? Esse é um banco de dados que a gente vai alimentando isso de várias formas, tá? A gente está em fase de teste ainda do português, mas num período curto aí, mais de um mês, a gente deve ter isso disponível em português também para vocês. O que é legal aqui? Tragam essas demandas para a gente. A gente tem toda uma parte de P&D aqui que é focado para isso. A gente vai customizar isso para vocês. Aqui a gente está falando de uma pesquisa de tempo, né? Então eu estou voltando no tempo para olhar, mas como que eu olho isso em tempo real? É uma função que a gente explora para olhar isso para vocês em tempo real. Então, se entrou alguém sem EPI na área, por exemplo, a gente começa a trabalhar isso em tempo real para vocês e como que a gente vai fazer essa gestão, né? Se isso vai bater, por exemplo, de alguma forma algum alarme, um alarme sonoro, um alarme visual, tudo isso são ferramentas que a gente consegue explorar bastante. Aqui é o exemplo de arma branca, por exemplo. O cara entrou com capacete ou entrou com touca dentro da minha loja. São coisas que a gente consegue ir trazendo aqui de forma nativa. Aqui a gente está falando de um capacete de obra, obviamente, mas isso pode ser para um capacete de moto. Pô, entrou duas pessoas com capacete junto, entrou duas motos, encostaram próximas. Tudo isso a gente consegue ensinar o analítico para ele trazer isso para a gente em forma real, tá? Isso é muito bacana. E aqui não é uma licença especial, de novo. Tá dentro, tá embarcado dentro da câmera que vocês estão levando, da câmera mais simples a mais complexa do que a gente vai ter. Isso está aqui sempre, tá? A gente não... São pouquíssimos analíticos que vocês precisam comprar da gente. A ideia é que tudo, quando você leva o pacotinho da câmera, você está levando tudo isso dali para frente. Tá? Aqui a gente divide um pouquinho essa árvore do que é esse metadado, né? Tudo que a gente pode fazer. Isso é muito legal, por exemplo, com a Mobitech a gente tem estudado alguns projetos de como a gente vai levar isso para a produção de vocês. Então, a câmera hoje ela extrai isso, mas como que a gente customiza isso para a operação de vocês, de falar com outros departamentos, com automação, por exemplo, ali da produção, tudo isso a gente consegue tirar daqui. Tá, a gente está falando de características do objeto, mas eu quero entender a velocidade que ele está passando, se ele tem um código de barra, se ele não tem, tudo isso a gente pode ir extraindo desse produto e levando para dentro do negócio. Máscaras de privacidade, esse também é outra função que é nativa, tá? Aqui você pode fazer isso de algumas formas, né? A gente pode proteger o usuário, a gente pode proteger o funcionário de vocês, ou quando a gente pensa no monitoramento de algum segredo industrial, a gente pode proteger o ambiente e destacar o funcionário. Dos dois jeitos ela funciona fluida, a gente só seta como que a gente quer isso. Opa, posso? Então a ideia é que a gente tem alguns formatos diferentes, né? Esse formato do Gasparzinho aqui, vamos colocar, né? Você faz essa transparência emulada, então eu estou vendo o que está acontecendo atrás, mas eu não identifico a pessoa.
esse pixelado, que é o mais tradicional ali do mercado, né? Ou também ao contrário, né? Eu estou borrando o ambiente, mas eu estou destacando a operação. Porque justamente eu não quero que o agente de monitoramento, por exemplo, possa vazar um vídeo do que está acontecendo ali dentro, tá? André, isso fica gravado? Eu vou ver isso na gravação? Não, a gente consegue fazer de um formato que na gravação você tem o vídeo cheio, o vídeo puro, e só na visualização, seja ela a visualização do celular ou do agente de monitoramento, ele esteja visualizando nesse formato. A gente controla isso por licenças de usuário, né? Pelo nível de permissão de cada usuário. Então a gente consegue fazer isso de diversas formas, tá? Inclusive, a gente pode fazer o seguinte: eu gravo ela cheia, o pessoal da operação enxerga o ambiente, o pessoal do monitoramento não enxerga o ambiente, tudo isso é possível. A gente cria classes de usuário para que a gente possa explorar essa ferramenta. E o mais legal de tudo, como que a gente junta tudo isso, não é mesmo? Então, os famosos dashboards. Isso aqui tem uma plataforma proprietária nossa que a gente pode explorar, a gente pode integrar com um BI de vocês, por exemplo, seja para contar pessoas, seja para fazer um mapa demográfico do que vocês estão passando ali, seja produto, seja gente. Quero entender o perfil de visitante que eu tenho, ele é majoritariamente masculino, feminino, qual que é a idade disso, como que essas pessoas vêm vestidas para cá, se for uma questão para vocês. Se vocês classificam as áreas de produção, por exemplo, às vezes a vestimenta, né, a cor de vestimenta do funcionário de vocês, como que está essa contagem hoje? Qual que é o meu fluxo de funcionários hoje? Quantas pessoas presentes eu tenho naquela área? Tudo isso a gente consegue trazer para cá. Do nível mais simples, quantas pessoas passaram na minha loja, quantos carros eu tenho no meu estacionamento, a entender a cor disso também, ou algum objeto específico que a gente treine o algoritmo para fazer. Não? Um pilar muito forte aqui é a cibersegurança, né? Hoje, olhando muito para o IoT, principalmente pelo boom, né, de dispositivos IoT, acabou de sair um estudo, hoje as câmeras de vigilância são o segundo dispositivo mais hackeado, ou seja, são as portas de entrada para a rede de vocês. A gente só está perdendo para Smart TV, no caso. Smart TV tem protocolos muito simples, às vezes, de segurança, quando a gente não usa monitores profissionais, o que é muito comum dentro de qualquer mercado. Isso não é um recorte do mercado de vocês. Então, hoje, 35% dos cyberataques vem de Smart TV e a câmera de vigilância está ali com 10, 15%. Onde a gente esbarra nisso? É muito simples de fazer num primeiro momento, tá? As câmeras de entrada de mercado, elas não têm protocolos seguros. É os famosos backdoors, né? Então, eu sempre tenho um jeito de fazer burlar e acessar essa câmera. E às vezes isso é muito simples. Dentro da nossa engenharia, por exemplo, a gente tem dois caras que com um celular na mão eles conseguem hackear uma câmera muito facilmente. Sexta-feira passada a gente teve um caso desse no Porto. Foram 280 câmeras em 2 minutos. Ele perdeu todo o terminal dele. Sabendo que ele ia receber um carregamento, soubemos ontem que foi mapeado, foi um ataque interno. Então, enquanto o navio chegava carregado, uma carga extremamente importante, ele estava no escuro. Isso não só oferece um risco para a operação ali do carregamento do navio e descarregamento do navio, mas também ele é autuado de forma pela Receita Federal porque ele não tem aquela imagem daquele momento. Então, é um transtorno muito grande para isso. Isso foi um ataque amigo, né? Foi uma pessoa interna que gerou isso. Como que o cara fez? A câmera não tem protocolos de segurança. Ele só alterou a senha. E agora? O que ele faz? O cara tem que ir câmera por câmera, resetando a câmera, configurando a câmera. Então, o legal da Axis é que você tem esses dispositivos de gestão de rede nativos. Você pode controlar a sua rede de onde você estiver, né? De novo, permissão de usuários e tudo isso, mas de uma forma muito segura, isso não aconteceria. Outro exemplo muito comum de como isso acontece preste atenção no consumo de banda aqui. Para quem é de TI, vai identificar isso muito fácil. Essa imagem padrãozinha, 2 e pouco, o que para Axis é um absurdo de consumo, mas isso é uma câmera padrão. Se eu troco o formato de visualização, eu vou subir isso para 30 MB. E aí, uma câmera tudo bem, mas se você subir 100 câmeras, 200 câmeras para 30 MB, a gente derruba qualquer servidor, qualquer switch, sua rede vai para o espaço. E aí você está completamente no escuro. Então, a gente pede muito para vocês olharem para esse ponto também de cibersegurança. É uma preocupação muito grande nossa. Hoje, dentro dos principais órgãos, do ONVIF ao NIST, a gente participa de todos esses conselhos. Então, olhem bastante para isso. É uma preocupação muito grande. Tá? Não
pensando só do ponto de vista da imagem que vocês podem estar perdendo, do segredo ali, mas todos os outros processos que podem correr atrás disso. Legal? Falando um pouquinho agora de soluções. Não, é um spoiler. Vamos lá. Esse carinha aqui é o grande diferencial da Axis, Artpack. Ele está na versão 9, lançamos no final do ano passado. O que é isso? A Axis produz o próprio processador. Não? Então, isso dá para a gente uma permissividade de embarcar coisas na câmera muito grande. Então, isso que a gente está comentando, comento muito com vocês. A gente leva tudo para a borda, porque a gente consegue sim processar tudo em borda. É um processador bastante robusto. Em termos de processamento, vocês podem igualar com o iPhone de vocês. Só para vocês terem uma dimensão do que a câmera consegue embarcar. Tá? Então, é uma capacidade de processamento muito grande. O que é legal desse cara? Além da gente mais que triplicar o que a gente já tinha de processamento em borda, agora a gente consegue processar AV1. AV1, para quem não conhece, é o mesmo nível de compressão de vídeo que a Netflix, o YouTube, enfim, todos esses grandes, né, Prime Video, eles usam. Isso faz com que o consumo de rede de vocês contra uma câmera de entrada chegue a ser 10% do que a câmera de entrada usa. Então, se vocês têm áreas alfandegadas, por exemplo, gestão de alimentos, né, que vocês precisam fazer ali 180, às vezes 9 meses de gravação do vídeo, a gente vai fazer isso com pequenos storages, 500 gigas para fazer 9 meses, 1 tera para fazer um ano, sabe? Independente da movimentação da cena. Isso dá para a gente, de novo, olhar para o custo total do projeto. A câmera é mais cara, de fato ela vai ser, mas o storage dói muito mais no bolso do que a câmera. Então, vamos olhar para o projeto inteiro, isso vai ser bem mais bacana. Essa é uma diferença só para vocês entenderem isso. É a câmera normal que a gente processa hoje e a câmera com AV1. Eu tenho muito mais resolução na ausência de luz, tá? Isso é um recurso muito legal. A Axis tem um recurso que chama Light Finder. Eu pego pequenos pontos de luz na cena, independente se a cena é iluminada ou não. Tá? Numa noite de lua cheia, num total breu, a gente consegue fazer a imagem ficar colorida de volta. Porque ela renderiza a partir de pontos de luz que, por vezes, nem estão dentro da cena. Isso a gente consegue fazer isso de novo por conta do processamento. Eu renderizo essa imagem na borda e vou trazer isso para vocês renderizado. Tenho muito mais resolução para isso. Aqui, falando um pouquinho do portfólio, principalmente das câmeras térmicas, né? Hoje a gente divide o mercado em câmeras térmicas e termográficas. Câmeras térmicas, longos perímetros, alcance muito grande. A gente é um dos poucos fabricantes que tem a permissão do Exército de usar câmeras de até 19 milímetros. Então, estamos falando de quase 400 metros, tranquilamente, de detecção. E quando a gente vai olhar para a câmera termográfica, a gente faz a detecção da temperatura. Então, se você tem uma câmera frigorífica, uma geladeira, um motor, enfim, um banco de baterias, a gente consegue entender a temperatura que isso está, que o objeto tem, enfim, e aí gerar toda uma gestão de alarmes em função disso também. Isso é um recurso muito bacana. Aqui é uma integração, né? Então, você tem a câmera térmica para fazer a detecção, eu vou ligar isso a uma câmera PTZ, uma câmera móvel, né? Então, ter a câmera visual ali para fazer a gestão. E a gente pode também usar todos os dispositivos de áudio para fazer a contramedida, né? Então a gente pode ter uma mensagem pré-gravada, está se aproximando de uma propriedade privada, por favor, se afaste, algo assim, mas você também pode emular a voz em tempo real. Não tem muito a ver, vou fugir um pouquinho aqui do roteiro. A gente acabou de inaugurar esse projeto numa cidade no interior de São Paulo. A gente vai detectar o nível do córrego da cidade. Então, alguns pontos chaves do córrego, a gente está detectando se a água está subindo ou não. Eles tiveram muitos problemas, principalmente em janeiro, por conta de inundação. Então, à medida que o nível do córrego vai subindo, a própria corneta, né, o sonorizador da Axis, vai dando a mensagem para os moradores que estão ali na região, para eles irem tomando as medidas para evacuar a região mesmo. Tá, isso a gente pode levar para qualquer ambiente. Isso, de novo, não tem um servidor. É a câmera dando o comando para o sonorizador ali que está ali em rede, tá? Isso é muito bacana. Parte de acesso de veículos, né? Pô, quero entender quem que é esse cara que está no meu pátio, como que ele está, por quanto tempo ele está. A gente consegue fazer a gestão de placas, enfim, ou de outras identificações possíveis que vocês tenham no veículo, tá? A placa mais comum da gente ter isso,
mas, pô, quero entender, vou fazer a checagem, que é o André, então vou fazer o facial, olhando para a placa também, eu vou associar, essa placa só pode entrar com esse motorista, por quanto tempo ele pode ficar? Se ele ficou por mais tempo ou menos tempo, né? Eu quero gerar um alarme a partir disso. Se ele for para a doca errada, tudo isso a gente consegue fazer essa integração dentro do nosso ecossistema. Não? Aqui, para quem não é muito do mercado de segurança, né, como que a gente acredita que são os níveis de perímetro, né? Então, vamos detectar primeiro, né? Então, fazer a questão de camadas mesmo, né? Eu vou fazer a detecção em volta, vou fazer a gestão do controle de acesso, seja permitido ou não, visitante, como que eu faço essa gestão? E a gente pode entrar aqui num terceiro ponto, que é a gestão mesmo de tempo, né? Quanto tempo ele ficou ali? Se entrou mais de um funcionário ou não, o famoso carona ali, tá? Isso vale para porta, vale para veículo, enfim. A gente vai fazer essa gestão de acordo com a demanda de vocês. Isso não tem muito critério aqui. A gente vai levar sempre no ponto a ponto, entendendo a demanda. Um outro mercado, esse mercado a gente inaugura em 2015, é o mercado de sonorização IP. Então, vamos esquecer a arquitetura tradicional, né, onde eu tenho uma fonte de áudio, eu tenho um amplificador, eu tenho um divisor de zonas, eu tenho um regulador para controlar no ponto a ponto para diminuir a latência. A gente mata tudo isso, o nosso sonorizador tem um ponto de rede e é tudo isso que a gente precisa, tá? É, é um portfólio bastante vasto, desde caixas indoor, caixas outdoor, para todo tipo de potência possível. Em média, ali, a gente está falando de 120 dBs de potência de cada uma delas. Tem as ferramentas de projeto para isso e as ferramentas de gestão para isso também. Tá? Não temos um teto. A gente pode desenhar esse projeto com quantos dispositivos vocês quiserem e fazer as integrações da forma que vocês quiserem. Sejam com mensagens pré-gravadas, todas elas têm um buffer de 1 GB dentro delas, né, para que a gente possa gravar essas mensagens mais simples às vezes, ou também vocês emularem voz em tempo real. Então, quero fazer um atendimento, quero fazer alguma customização, a gente pode fazer isso também, tá? Do tipo, a gente consegue fazer uma integração. Eu sei que sou eu visitante daquela loja, vocês têm um banco de dados de como eu consumo, então toda vez que eu chego, você solta no sonorizador: olha, André, tudo bem? O seu vinho está em promoção hoje. Tudo isso é possível de fazer. A gente vai alinhando essas tecnologias dentro do nosso ecossistema para fazer isso. Ou a gente fez para uma loja de carros, por exemplo, a pessoa ficou mais de 10 segundos em volta do carro ali olhando, a gente começa a soltar toda a especificação do carro e direcionada ali para o ponto que ela está. São coisas possíveis da gente fazer. Quando a gente vai para a área do safety, por exemplo, vamos falar de segurança, então se eu liguei uma empilhadeira, se eu liguei uma ponte rolante, dá para a gente disparar um áudio para que as pessoas em volta se afastem ou pelo menos comecem a prestar atenção no entorno delas. Tá? São coisas que a gente pode explorar bastante para levar para vocês. É muito infinito. Tá? A gente pode fazer agendamento de música, tempo que está tocando, qual música que está tocando para cada ambiente, tudo isso são cenários possíveis ali. Claro, os alertas interrompem a música, faz o alerta, a música volta para onde ela estava, ou a playlist que continuou tocando, integração com o Spotify, é infinito. Gente, aí a ideia é que vocês realmente provoquem bastante para a gente trazer outras soluções aqui. Legal? Voltando um pouquinho, não só para o mundo de segurança, né? Quando a gente pensa com câmeras corporais, a gente olha muito para a parte de patrimonial, né? Mas a gente gosta de procurar isso também para a parte de processo. Então, se vocês têm um recepcionista, mesmo um vendedor, ou se a gente está falando de um centro de logística, vamos usar essa câmera corporal para monitorar o processo do picking mesmo, né? Para fazer essa conferência, essa pós-conferência de processo, isso é validado. Hoje a DHL, por exemplo, ela usa as nossas câmeras corporais para fazer para validação do processo de picking de alguns clientes deles. Então, é possível a gente sair um pouquinho de segurança e ir para outras verticais também. Legal? De novo, um baita lançamento nosso, como que está a qualidade do seu ar. Então, é de fato um dispositivo de monitoramento para vocês entenderem o ar. Ele não só é um detector de fumaça, mas ele também dá alguns índices de qualidade de ar, ou se está usando vape, se não está, se é cigarro, enfim, tudo isso a gente consegue. Ficou estranho. Mas dá para detectar também. Não?
Isso aqui, principalmente fora do Brasil, a gente tem usado muito dentro de algumas lojas, por conta da legislação dos Estados Unidos, né, de você ter isso muito claro, né, eles pesam bastante isso, o hotel consome bastante disso, algumas indústrias também. Então, a gente tem olhado, principalmente quando a gente fala de mineradora, né, emissão de CO2 dentro do ambiente, o espaço confinado, é legal da gente explorar isso aqui. Bom, gente, de uma forma muito rápida, concisa, para não atrapalhar o jantar de vocês, isso aqui é só um pouquinho do que a Axis consegue trazer para vocês. De novo, o portfólio é muito grande, né? A gente está falando de mais de 2.000 produtos ali de soluções, então provoquem bastante, eu vou deixar meus contatos aqui para todos vocês, provoquem a gente, consumam bastante, a estrutura é bastante grande, né? São 30 pessoas de projetos no Brasil para suportar vocês, mais de 5.000 funcionários ao redor do mundo. Então, independente se é site, multisite, se está aqui ou não, o atendimento vai ser sempre o mesmo padrão. Que o Rubens comentou, eu fico em São Paulo, né, mas eu venho para Minas pelo menos uma vez por mês. Então, por favor, façam essa ponte, seja com o Tech, seja acesso direto a gente. Usem bastante dessa ferramenta, por favor. Vai desligar. Para colocar isso na entrada do caminhão, para ele detectar todos os produtos que entraram. Ou no caixa da loja, para detectar todos os produtos que passam no checkout. Legal. Isso é um ponto bem bacana. São duas... Falando do caminhão, primeiro, contanto que a gente consiga ter uma forma de identificação desse produto, se é um código de barra, se é um QR Code, enfim, ou se é alguma característica muito específica, dá para a gente treinar a câmera para fazer isso, é super acessível, inclusive com isso em movimento, né, a gente tem toda uma linha de produtos focada em mobile mesmo, né, em trânsito. Isso a gente pode explorar, inclusive, se o comportamento do motorista, né, se ele está falando no celular, fumando, cansado, tudo isso a gente pode explorar. E pensando no caixa, a mesma regra. A gente consegue treinar assim para ele entender ou por objeto, então você tem a biblioteca ali dos objetos que você tem, né, do tipo de produto, ou porque vai fazer uma leitura dinâmica no código de barra. E se a gente for um pouquinho além também, e aí não é dentro do portfólio Axis, mas sim com um parceiro, dá para treinar alguns gestos, vamos chamar assim. Então o gesto padrão seria eu fazer isso. Se eu faço isso, eu consigo ensinar a câmera esse padrão de recolher a mão ou esconder alguma coisa. Ou dá para a gente pensar em volumes, né? Eu tinha um determinado volume dentro da sacola e na sacola de saída eu tive um volume menor. Essas coisas a gente consegue treinar assim. Aí é muito desenhar caso a caso. Um modelo muito que a gente acredita é quando vocês trazem essas questões para vocês, primeiro a gente fazer uma prova de conceito. Nunca é 100%, né? Nenhum IA é 100%. Então a gente vai fazer a prova de conceito até para que a gente possa basear esse erro, se esse erro tá dentro do aceitável para vocês. Do que a gente tem de padrão, a gente garante longe de 98% de assertividade. A Axis é muito conservadora em tudo que ela faz. Mas quando a gente vai customizar, aí sim a gente faz a prova de conceito e valida se isso está dentro do esperado. Isso. Boa noite. Eu não sou da TI, não sou da parte da logística, né? Mas o Rubens conhece, eu trabalho muito ali próximo com o pessoal da TI. São duas perguntas. Como você já explicou aí, eu acredito que sim. Se eu quiser pegar um operador de empilhadeira, um exemplo, tá? Um operador de empilhadeira no centro de distribuição hoje, ele em cima da empilhadeira, em segundos ele troca de rua. E a gente tem algumas demandas, né, no dia a dia, de um operador que esbarra no porta-pallet, da mercadoria que ele armazena no local incorreto. E a gente, às vezes, tem a necessidade de ficar tentando achar aquele percurso que ele fez. Então, lá no meu caso, lá a gente tem lá mais de 300 câmeras, lá, e aí ele passa muito rápido. Então, até que você vai e muda de um DVR para o outro, procura aquela pessoa, né, aonde ele foi e até onde ele finalizou,
a gente gasta muito tempo. Então, eu acredito que com essa solução aí, você consegue procurar a pessoa e segui-la até o destino final dela e a volta. É isso? São dois. Para esse caso, a gente teria duas soluções, isso a gente tem implantado em outros clientes. A primeira solução seria fazer a busca por similaridade. Então, eu consigo buscar aquele objeto e fazer o tracking dele para qualquer lado que ele foi. Isso, inclusive, tem uma das funções que você pode habilitar que ela faz o desenho exatamente de qual foi o trajeto que foi feito. Isso é possível fazer, isso é nativo para a gente. Uma outra aplicação, e aí, de novo, não é uma aplicação Axis, mas dentro do ecossistema da Axis, é de identificar esses acidentes. Então, é um IA, esse sim roda em servidor, porque ele entende o seu ambiente e ele processa esses acidentes. A gente teve um caso na Fenza, há um ano e meio atrás, mais ou menos agora. Lá, parte de alguns CDs da Fenza, as empilhadeiras são autônomas. E aí teve um acidente, porque a pessoa estava de costas, ela não viu a empilhadeira chegando. Então, para você entender o nível de complexidade que esse projeto chegou, não só se aconteceu um esbarrou em alguma coluna, alguma coisa assim, mas também do tipo dela entender se a empilhadeira está próxima da pessoa e a gente dá o comando para a empilhadeira parar. Então, dá sim para a gente chegar nesse nível de complexidade. Toda vez que eu falo para vocês o ecossistema da Axis, a Axis ela tem uma plataforma aberta para alguns desenvolvedores. Hoje, no mundo, a gente está falando de 780 desenvolvedores que desenvolvem soluções para embarcar dentro da câmera. Então, quando vocês levam um pacote, a ideia é que vocês levem também essa solução. Então, a gente pode customizar, às vezes vocês, clientes finais, têm uma lab house, alguma coisa assim, para fazer esse desenvolvimento, ou vocês conhecem alguém que faça, enfim, senão a gente consome muito dentro do nosso portfólio, mas sim é possível. Entendi. A segunda pergunta é o seguinte: nós temos o WMS que registra na entrada do CD o caminhão, a hora que ele entra, o tempo de doca, né, que ele entrou para descarregar e descarregar, e a saída da portaria. Então a gente tem 4 momentos de uma transportadora, de um caminhão dentro do pátio, né? Porém, a gente também tem um sistema de câmeras lá. Então, se eu usar essa inteligência de pegar a placa do caminhão ali, eu não precisaria de fazer o registro, que é o que demanda um tempo. Mesmo que a transportadora esteja agendada, tem que parar e identificar. Como eu já faço agendamento com a placa do veículo, eu já tenho essa informação. Então, se eu pegar, capturar aquela placa ali, no momento que ele entra, ele faz todo esse percurso e sair, depois eu consigo extrair essa informação para o WMS de volta? Sim, tranquilamente. A câmera, uma câmera padrão nossa de entrada, ela vai ter até 10 mil permissões dentro dela. Então, ela consegue fazer essa gestão das placas permitidas ou não, independente disso estar online. Às vezes, perdeu o link com o servidor de gestão, alguma coisa assim, mas se a gente consegue fazer uma regrinha de todo começo de dia, por exemplo, eu subo ou aquela lista de permitidos para dentro dela, isso é simples de fazer, não é nada complexo, a gente pode fazer essa gestão, inclusive, offline. Quando o sistema se restabelece, você pode puxar esse log de todo mundo que passou, seja para entrada, seja para saída, nenhum problema com isso. E aí dá para você ir mais além. Se você faz esse pré-cadastro, por exemplo, fazer o facial também e sincronizar esses dois cadastros. Então, para essa placa, eu tenho esse motorista. Caso não cumpra as duas regras, eu não vou liberar o acesso. Isso dá para fazer tranquilamente. Muito obrigado. Ok. André, obrigado. Eu agradeço. Obrigado aí pela apresentação, muito bacana. Enfim, a ideia é essa, né? A gente pincelar aí a tecnologia e a partir daí a gente começar a pensar o que a gente pode fazer. Dá só um gostinho de onde a gente pode ir. Isso, esse lance, você falou dos movimentos. Eu vi uma solução de vocês lá que registra um furto numa loja, por exemplo, um movimento suspeito, a câmera consegue começar a rastrear aquela pessoa, seguir aquela pessoa. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Esse do movimento é legal, assim, a gente pode fazer esse movimento mesmo, né, do furto, de embolsar, mas quando a gente leva isso para processo produtivo, a gente consegue mapear todo o processo e o tempo que vocês levam para o processo. Então, o tempo que eu estou aqui, de fato, encostado na bancada trabalhando, o tempo que eu levo para ir buscar essa peça e voltar, o meu tempo de descanso, tudo isso pode ser medido. Isso, a gente pode explorar isso de várias formas, né? Para otimização de produção, ou seja, para o monitoramento mesmo do que está acontecendo. Então, são infinitas possibilidades. A ideia é tragam as dúvidas para que a gente possa maturar isso. Legal.
E assim, a Axis tem um show lá em São Paulo fantástico. A gente pode marcar uma hora de visitar. Eles têm uma centena de soluções lá para apresentar para a gente. E, enfim, vamos conversar mais a fundo aí, caso a caso, e vamos seguir em frente. É isso, Tá gente. bom? A ideia é essa. É só um primeiro contato. A gente vai incentivar bastante. É isso. Me procurem, por favor. Sempre de porta aberta. A ideia é que a gente possa conhecer o espaço de vocês também, né? É legal quando vocês vão na Axis, porque dá para ver muita coisa funcionando. Falando de tamanho de showroom, são hoje 400 metros com pelo menos aí uns 180 dispositivos ali. Então dá para a gente explorar muita coisa ali dentro e dar insights para vocês. E o caminho contrário também é verdade, né? Quando a gente vai até o ambiente de vocês, entende como que vocês precisam, né? Qual que é a demanda de vocês, e aí como que a gente traz isso para dentro de casa e trabalha isso, costura essa solução junto com vocês. O André já está quase mineiro, ele vem aqui todo mês, siderurgia e mineração, ele já conhece tudo. Agora a gente vai trazer isso para de logística, de transporte, do varejo e fazer o negócio acontecer. Na hora, chefe. Pode deixar. André, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ô, gente, salva de palmas aí para ele. Obrigado. Muito bem. Vamos mudar a palestra, né? Como é que tá a mesa aí? Tá todo mundo sendo bem servido? Tá faltando alguma coisa? Tá na hora do intervalo aí. Dá para também já queria fazer. Tá. Tem que ter um pessoal. Deixa que eu deixa eu ligar. Aí você quer deixar? Você é melhor a gente buscar. Porque senão você se vai achar ligado assim mal. Tem que ter outra oportunidade. Resolve né? Vai que você faz. Então vai. Beleza? A gente está com a dúvida técnica aqui, é porque tem gente lá embaixo também e está sem microfone para o pessoal fazer pergunta de lá. Mas ok. Joia. Pessoal, Javier Apelido. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu quisiera dizer a vocês é que eu não falo português. Desgraciadamente, eu só falo. Meu filho diz: pai, você não fala português, você fala espanhol com um falso acento português. Vou fazer meu melhor esforço para falar e para tratar de ganhar portunhol. Outra coisa importante também é que eu falo espanhol do México. E vocês sabem que espanhol é diferente em diferentes partes dos países em Latinoamérica. Espero não dizer uma mala palavra. Estamos falando malas palavras que não devo dizer em português, que não são em espanhol. Uma desculpa por adelantado se digo algo que não devo. Outra coisa é que se vocês gostam, eu podia fazer a apresentação em inglês, mas se você prefere em portunhol, ok, isso, beleza. Então, se de repente eu penso... fica aqui. Assim, aqui. Tá bom, ok. Oh, isso. É a primeira coisa que aprendi, assim, beleza. Se eu diga isso, vai pensar que você é brasileiro. Estamos falando também, eu não falo mineiro. Uma coisa que me disseram, que aqui mineiro é outro idioma, é difícil para mim agora falar brasileiro, mineiro, second level, right? Segundo nível. Ok. Mas
Gostaria falar agora o que é uma loja moderna. O que é uma loja moderna para vocês? Quando eu era uma criança com meus pais, eles me levavam a comprar e eu recuerdo que eram filas muito longas. Chegava a la loja, hacíamos o supermercado e era uma linha muito larga, muito longa para pagar. E você tinha que fazer a linha porque não tinha outra opção, certo? Eram 10, 15, 20 minutos esperando. Uma estratégia que as pessoas faziam é a mãe separava a linha e todos os niños, crianças estavam levando coisas, right? Ah, traz-me isto. Mas esses tempos agora passaram. Agora temos uma ideia de lo que tem que ser uma loja, de lo que tem que ser el varejo en mundo, right? Y esa visión que tenemos, especialmente en Zebra, la dividimos en 3 pilares importantes. El primer pilar es asociados comprometidos, engaged associates, right? ¿De qué se trata esto? Se trata de que personas que están trabajando en nuestra loja estén comprometidos con la marca, que sientan y que tengan el deseo de atender a clientes y hacerlos felices. Que ellos tienen que tener una integración muy perto para que ellos puedan tener las tareas que tienen que hacer. Ellos tienen que saber qué tareas tienen que hacer, tienen que saber cómo las deben hacer y tienen que hacerlas de la mejor manera posible y más rápido. Porque vamos a hablar del siguiente pilar. Inventario ótimo. Vocês têm que ter inventario ótimo. ¿Qué pasa cuando vocês llegan a una loja y la señora les pidió que compraran leche? Llegan y no hay leche. Se va. No importa, y las lojas no están diseñadas hoy en día para que você entre y compre una cosa. Usted va, es más, yo tengo una regla para mí. Eu nunca voy a una loja cuando tengo hambre. Nunca. Mala idea. Así que si tengo hambre, entro a la loja, voy a empezar a comprar. Oh, esto está bom. Eso suena bom. Entonces voy a comprar más cosas de lo que yo compraría. Y pienso que es un estudio que ustedes pueden comprobar. Si usted entra con hambre a una loja, va a comprar más cosas. ¿Por qué? Porque la loja está diseñada para que te haga eso. Otra cosa, por ejemplo, no sé si ustedes conocen una tienda, una loja que se llama Costco en Estados Unidos. Costco. Odio esa tienda. La odio. I hate it. La razón es porque cada vez que yo entro a Costco, descubro cosas que no sabía que necesitaba, mas ahora necesito. A pantalla de 65 pulgadas, agora necesito el estéreo, agora necesito el Wi-Fi 7 y todas las cosas. Y a la tienda, si se fijan, está diseñada para cuando vocês entram, o primeiro que vem a tele grande, hermosa, bela, certo? La idea es que você compre más. Y todas las cosas que você va, como el agua, el detergente para lavar la ropa, está al final. Todo está al final. Las cosas que você não necesita agora estão na entrada. Essa é a idea. Quando você entra na loja, a loja tem que estar posta de maneira que o cliente sienta a necessidade. Oh, me gostou esto. Hay otro estudio que no sé si vocês saben, conocen las tiendas 7-Eleven, unas pequeñinas en las gas stations, en las gasolineras, y se dieron cuenta con un estudio que cuando ponían los pañales de las crianças con cerveja, se vendía más cerveja. ¿Por qué? Porque era noite, a criança estava chorando, a mãe mandava al pai a comprar pañales, el pai llegaba, veía pañales, oh, cerveja, y llevaba 2 cosas, ¿cierto? Eso es importante siempre en las lojas. Tenemos que tener todo bien organizado y tienen que estar las cosas donde deben estar siempre. Siempre. Es muy importante, ótimo inventario. ¿Sí? Y última cosa, clientes contentos. Clientes contentos
Mas vocês que pensam que é um cliente contento? Vocês conhecem, vou tomar exemplo também de Publix. Vocês conhecem Publix? As lojas Publix en Estados Unidos? ¿O H-E-B? Son tiendas caras, no son baratas. A gente paga más, mas es una loja que es muy bonita, tiene todo arreglado, a pessoas sonríen. Mi filho trabajó en Publix por un tiempo. Y la cosa que ellos le dijeron a mi filho es, você tem que sonreír siempre. Aquí nós no vendemos barato. De hecho, vendemos más caro que otras lojas. Mas el cliente vem porque esté contento. Ellos están dispuestos a pagar más si se sienten contentos. ¿Y cómo se siente un cliente contento? Llegando a una loja que tiene ótimo inventario, que está agradable de llegar, que pongo las cosas en mi carro, mi carrito de supermercado, y que es la última cosa que hace un cliente, ir a pagar. ¿Qué pasa si yo voy a pagar y no salgo rápido? ¿Qué es lo que pasa? Você temos aquí clientes de usuarios de varejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si você pasa más de 5 minutos, 5, esperando en la loja, você empieza a sacar cosas. En inglés es customer cold feet. Entonces colocar cosas afuera, ¿cierto? Y você lo saben porque si você tiene una loja, va a ver que todo el tiempo en la línea de salida hay cosas que a personas empezaron a sacar de carrinho. ¿Por qué? Porque tuvieron tiempo de pensar. Hay un programa en México muy famoso, es un programa cómico, y tiene un concurso y tiene un eslogan: el que piensa, pierde. Si você tem tempo de pensar, perde. Perde vocês. A lojas. Porque o cliente llega, empieza a ver as coisas, esto. Mas se você tem 5 minutinhos esperando, empieza a pensar, ¿saco pañales o saco a cerveja? No, pañales. No. Provavelmente saco a cerveja. Então, é importante que vocês, primeiramente, tenham uma linha de saída onde vocês possam pagar rápido. Vocês possam ter um cliente que entrou contento, encontrou tudo que buscava, que estava em seu lugar, todo está diseñado na loja para que você compre mais coisas e que quando pueda pagar, esse lugar mais importante de uma loja, é o mais importante, a caixa. Se sua caixa não funciona ou está lenta, não tem negócio. Zero. Você pode ter o centro de distribuição mais belo, mais sofisticado, com robots, pode ter trucks, caminhones com satélite, está monitoreando, todo belo. Mas se o cliente chega à caixa e não pode pagar, não há negócio. Zero. Ok? Então, que é a coisa mais importante que vocês, como clientes de varejo, como varejos, de hecho, tem que pensar como fazer que meu cliente pueda chegar a minha loja, pueda comprar e sair rápido. Bom, Zebra tem todo o ecossistema para que vocês possam fazer essas coisas. Agora, uma coisa que gostaria de falar também, que penso que é importante. Eu sei que o Brasil é um país muito complicado em tema de preços. Eu sempre escutado, todo diferente no Brasil. Sempre. Mas eu penso que isso é certo. Brasil é um país com muita consciência, muito cuidadoso com preços. Mas também é importante que nós pensemos, e gostaria hoje que vocês deixarem em sua impressão de, sim, mas também temos que pensar quão importante é que la logística para que sus lojas funcionen y no se caigan. Yo puedo tener 100 lojas en la misma ciudad. Si algo pasa, voy rápido y arreglo el problema. Mas si tengo 100 lojas, una en Minas Gerais, otra en São Paulo, otra en Río, es un problema mucho más complicado. Si tengo cosas, yo puedo decir, yo voy a comprar 3 o 5, el precio de uno puedo comprar 3. Sure.
Sure, você pode fazer isso. Mas o que passa quando uma de los que tem menor qualidade se descompone e está em México, decimos em Tangamandapio, um pueblo lejos. Você gosta de Chávez, certo? ¿Você recuerdan Tangamandapio? No, en español, Jaimito el Cartero. Sí, era de un pueblo. En México, el pueblo de Jaimito el Cartero era Tangamandapio. En medio de la nada, en la montaña. La montaña, eso. Decimos, sí, cuando algo se echa a perder en Tangamandapio, es muy. Aquí, ¿cómo es el pueblo de Jaimito el Cartero? Chávez, sí, Jaimito el Cartero, Jaimiño, ya. Jaimiño, ya. El pueblo donde era Jaimiño era Tangamandapio, era un pueblo muy longe de todo, ¿ok? Con vocês tienen que empezar a pensar en lo complicado que es enviar equipo para lojas que están longe, entonces tenemos un problema. Temos um problema de logística, não somente de preço. Então, se sabemos que temos um problema de logística, imaginem-se o que passa quando tem uma linha que se echa a perder e você não pode reparar rápido. Tem uma linha de caixas menos. Tem um problema porque vai fazer que os seus clientes não possam pagar. E vai ser que se tarde mais, 5 minutos, e vai começar a sacar coisas. E você não está perdendo dinheiro, não está pagando, está deixando de ganhar. Que é o mesmo. Ao final do dia é o mesmo. Ok? Não. Com o produto Zebra, podemos ajudar a vocês a que possam fazer isto muito mais rápido. Agora, vocês pensam, ok, o que tem de diferente? Todos leem códigos barras, certo? Então, mais ou menos hoje dia, todas as equipes leem código de barras. Mas o que faz a Zebra diferente? By the way, ¿me están entendiendo? Sí. Então, ¿sí bien? Portuñol, más o menos? Isso. Obrigado. Ok. Então, todas as coisas que eu he falado agora se resumem no terceiro pilar. E quais são os retos? Falamos quais são os retos que te enfrentam a um cliente. Agora, temos um exemplo rápido. Em Colômbia, temos um cliente que tem uma loja pequena, tem duas caixas, e essa caixa tem uma equipe que é como um quadro, e eles tinham um problema que começaram a ter filas muito longas de clientes esperando para pagar. Então, eles começaram a pensar, tenho que ter um biótico. O biótico é o melhor dispositivo para poder reduzir o tempo que um cliente passa na caixa. Não. ¿Qué hacen? Bueno, no solo eso. ¿Qué cosas tengo que hacer? Tengo que hacer que el equipo esté ótimo siempre, funcionando, que sea rápido, que sea fácil de configurar, porque es que un día tengo una nueva configuración que tengo que hacer. Tengo que mandar a configuración con papel, tengo que falar con las personas que están en la loja y tengo que dirigir cómo van a configurar el equipo. Es muy complicado. É melhor poder fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais automatizada e que podemos trabalhar melhor. Afortunadamente, eu estou muito feliz de dizer que somos número 1. Hemos convertido a Zebra em número 1 em bióticos em Latinoamérica em los últimos 3 anos. Nós éramos número 4, agora somos número 1 e trabalhamos com os mais importantes lojas e varejos em Latinoamérica. Provavelmente vocês conhecem muitos destes. Aí no Brasil temos 2 clientes mais novos que não estão listados, mas todos os demais estão agora trabalhando conosco. É um exemplo como podemos trabalhar com self-checkout como clientes. O Éxito, vocês conhecem Éxito em Colômbia, o varejo mais grande de Colômbia. Rosado es en Ecuador. En Ecuador eles são el segundo peso, el segundo más importante después de Supermaxi, mas Supermaxi también es cliente de nossos. Entonces, eles têm equipe y trabajamos y nos integramos con Toshiba. Ese es un ejemplo que tenemos de cómo podemos trabalhar, sobre todo con Toshiba en self-checkouts. Agora, ¿cuáles son las razones
por las que los clientes compraron MPC Chimeo. No es porque somos Zebra, no porque somos número uno, no porque somos simpáticos y chistosos, porque tuvimos que hacer un trabajo importante con ellos para convencerlos que somos a mejor inversión. Y cuando yo tuve esta asignación de cómo llevar este equipo con los clientes, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace que somos la mejor opción para vocês? Eu penso, bueno, uma coisa é melhor desempenho de leitura. Agora, eu digo, todos os scanners leem, todos. Mas que tão rápido leem um contra outro? Quando vocês pensam, se me posso tardar um minutinho mais com um cliente, minuto. Mas um minuto por 60 clientes, porque se vocês pensam, uma caixa normalmente toma 60 a 100 clientes por dia. Se você se tarda um minutinho mais por cliente, estamos falando que é uma hora mais, 1h30 mais de produtividade que você está perdendo e clientes que está deixando de comprar porque você foi um pouquinho mais lento. Maior volume de leitura. Isso também é importante. Isso quer dizer, el área. Muitas vezes clientes têm equipes pequenos, então têm que estar buscando el área para ler código de barras. Y pienso que vocês sabem disso porque lo han visto. Si tengo una ventana, una janela más grande, eu posso poner código de barras onde puedo leer nessas janelas melhor. Digimarc e captura de imagens. Digimarc é uma forma de imprimir o código de barras, não sei se lo han escutado vocês, que es invisible al ojo humano. Lo voy a mostrar y vamos a ver cómo nuestro equipo está preparado para que poder leer esos tipos de códigos de barras sin necesidad de un upgrade, sin necesidad de pagar una licencia para leer. Ahora probablemente está regresando. Este tiempo que ya salió al mercado, mas no ha sido muy popular. Consumen un 60% menos de energía. 60%. Eu sei que você pueda decir, ese equipo es eléctrico. Tengo noticias, tengo videos para que vocês puedan ver esto. 60%. Si vocês multiplican cuánto cuesta a vocês tener un equipo que no es Zebra funcionando por años, Walmart en Estados Unidos, con la inversión con lo que se iban a ahorrar un año en luz, en energía eléctrica, con eso pagaron todo el proyecto. Cambiaron todos los equipos. Si ustedes han ido a Walmart en Estados Unidos, todos los equipos son Zebra. Y la razón es porque el ahorro de energía que ellos tenían utilizando nuestros equipos. Durabilidad superiores. Ustedes pueden revisar nuestros equipos. El índice de falla en Latinoamérica es el 0.03. 0.03% de índice de fallas. Muito baixo. Praticamente você põe equipe e não tem que cambiar em 4 ou 5 anos. Você se olvida de equipe e está funcionando. Mantenimiento, vamos a ver unas slides, es muito fácil. Você pode cambiar equipe, pode cambiar partes en sitio si necesario y puede arreglarlo vocês con sus parceiros. El parceiro puede tener estoque para arreglar equipos y para funcionar. Administración y configuración, fácilmente. Somos el primero y el mejor de compañía que tenemos un software. No sé si vocês están familiarizados con 1, 2, 3 Scan, 1, 2, 3 Scan. Es un software, es un GUI, es Windows. Você puede configurar su equipo solamente moviendo, dando checks y es todo. Otras marcas, otros equipos tienen que leer códigos de barras, tem que buscar o código, ter um livro, não tem todos os códigos para a equipe e é muito complicado. Com nós, você pode configurar com o software e criar um código de barras de 1D, 2D e já está do outro lado. Uma coisa que me gostaria também falar com vocês. Vocês sabem que viene GS1 Digital Link? ¿Han escuchado de GS1 Digital Link? Ok. GS1 Digital Link. Ustedes saben que el 1D se va a morir. 1D
es la forma en que actualmente imprimimos códigos de barras. Es decir, el número que está en el código de barras se llama GTIN, Global Trade Identification Number, International Number, ¿ok? Ese es el número, el 005346 que viene en cualquier artículo, está impreso en EAN13 o en UPCA o en UPCE o lo que sea. Todos esos son códigos de barras de 1D. Well, agora se ha puesto de acuerdo y eso va a desaparecer. Van a empezar a imprimir todo en 2D, en códigos QR. En códigos QR, el GTIN va a estar dentro del código QR. Mas sus sistemas de punto de venta no están diseñados para leer QR. ¿Por qué? Porque cuando vocês leen QR, QR tem 500 caracteres. ¿Ok? Cuando vocês leen o QR, o que va a pasar es que va a mandarle todos los 500 caracteres a su punto de venta. Y su punto de venta no va a saber qué hacer con él. No, você va a tener que hacer dos cosas. O va a tener que pagar a su proveedor de punto de venta para que le ajuste el software, ¿sí? O va a tener que encontrar una manera de configurar su equipo para que cuando lea un QR solamente mande el GTIN. ¿Ok? Ahora, cuando usted lee el QR, la estructura es más o menos así. De posición 1 a posición 50 es el URL. Posición 51 a posición 53 va a ser el fecha de caducidad. Posición 54 a posición 55, número de noche. Posición 55 a la 68 va a ser GTIN. Mas você, si lee normalmente un QR, va a ver todo. No tiene manera de diferenciar. Como equipo software, con el equipo Zebra, estamos poniendo una manera que vocês, a través de la configuración, con 1, 2, 3 scan, pueda decir, solamente quiero que envíe GTIN. Cuando vea un QR, solamente envíe GTIN a mi post. De esa manera, você puede comprar equipo, poner su equipo y no tener que pensar, oh, tengo que hacer ahora una nueva implementación de mi punto de venta. No, de una manera fácil, sencilla, sin tener que tener un montón de códigos de barras en libre, donde tener que configurar y cómo hacer todo eso. Una de las ventajas de Zebra. Esto es Digimarc. Digimarc es una manera de imprimir los códigos de barras que son invisibles al ojo humano, al óculo humano. Y você ve esto, mas a computadora ve esto. De esa manera, ¿para qué puede servir para vocês, por ejemplo? Por ejemplo, ¿para qué? Para protección de equipos valiosos. ¿Qué pasa con fraude? Tenemos muchas personas que son muy creativas no Brasil, ¿cierto? Eles que hacen, ponen encima del código de barras, ponen otro código de barras más barato, ¿cierto? No, eu sei que não passa em Minas Gerais, só passa em São Paulo, tá? Minas Gerais não. Mas se você tem operação em Minas Gerais, ou no Rio, ou outras cidades, talvez tenha esse problema. Bom, com Digimarc, é uma das coisas que se está pensando para fazer isso, para evitar essas coisas. E também para que você não tenha que pensar em alinhar o código de barras. Está em todas partes. Solamente tem que poner. Eso básicamente es lo que podemos pensar que pasa. No, eu sei que provavelmente você tem os Johnny Walker em uma instante adentro, certo? E não tem que estar preocupado porque vai passar. Mas eu queria ilustrar o ponto que você pode, porque inclusive em self-checkout, se você tem self-checkout, em self-checkout, como você checa que uma coisa é uma coisa por el peso, certo? Lee código de barras y después espera que peso coincida. ¿Qué pasa si tengo una cosa con más o menos el mismo peso? Puedo tener una situación complicada, ¿cierto? Otra cosa que tiene el equipo. Los equipos tienen
vidro Safira, ok? Eu sei que é um pouquinho controversial, que quando vocês tratam de ahorrar dinheiro, sempre pensam, oh, Safira é muito caro, vou comprar vidro azafirado, right? Não sei se tem sentido o que estou dizendo, zafirado. So, es como decir que Hollywood no pudo mandar o que você compra um carro, ok? E tem um carro que é um Chevy y le quita lo de arriba y pone una carrocería de Ferrari. Está aferrarizado, right? Now, es un Chevy con, encima con una cosa de Ferrari, mas não é um Ferrari, certo? É a mesma coisa. Se você tem Zafiro, ou tem Zafiro ou não tem Zafiro. Por que você quer Zafiro? Uma das coisas que passa quando você tem cristais que não são Zafiro, que eventualmente se empañan. Get foggy. Foggy? Empañan? ¿Tem sentido? Empañan? Get foggy? Envasado. Ok, quedan envasados. E você pode ver isto, envasado com os carros. Quando está novo, precioso, bello, ¿verdad? Pero con paso tiempo queda totalmente envasado. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza solamente tiene dos cristales que no se rompen y no se empañan. Zafiro y diamante. No más. Você ha escuchado vidrios Gorilla Glass, Gorilla this, Gorilla 2, Silverback, whatever. No importa. Cualquier cosa que no sea cristal es un plástico y eventualmente va a pasar. ¿Y por qué es importante que esto no pase? Porque cuando estamos leyendo 2D, lo que realmente estamos haciendo es tomar una fotografía. Cuando você lo que hace es tomar una fotografía y decodificar la fotografía. Mas si la fotografía no está clara, tenemos un problema. ¿Y qué pasa con sus cajeros? Cashiers. São os operadores de caixa. Obrigado. São os operadores de caixa. Quando você tem, está novo, tudo bem, rápido. Mas com o tempo passa o que passa com a rana. Você sabe o que passa quando põe você uma rana em água caliente? Se você põe a rana em água caliente, imediatamente brinca e se vai. Mas se você põe a rana em água tranquila, agradável, e ele vai subindo pouquinho, a rana não sente a diferença, porque não pode controlar bem sua temperatura. Eventualmente, a rana muere queimada, porque não pode fazer a diferença. É o mesmo. Os caixeiros, os operadores de caixa, não notam a diferença. Estão bem, bom, se vai poniendo peor. Eles não notam, porque é pouquinho a pouquinho. Então, o que está passando? Estamos añadiendo tempo, haciendo que a espera seja mais longa. Então, por isso é importante que vocês, em suas tiendas, em suas lojas, sim, por favor. Tem pessoa lá embaixo? Caramba. Então, não, na verdade, acontece o seguinte: o código 2D, que vai entrar com muita força no varejo agora, vocês vão sentir muito essa questão da leitura. Por quê? A GS1, se vocês pegarem alguns produtos, vocês vão ver lá o código de barras do EN13 e vocês vão ver um códigozinho QR Code do lado. O que isso está fazendo? A GS1 ela está colocando um padrão em cada um dos produtos que estão lá dentro do supermercado e aos pouquinhos ela vai trocar aquela barrinha pelo QR Code. O QR Code ele vai ter o GTIN, que é o código do produto. Então, se ela compra uma latinha de Coca-Cola, você tem o número do IAN, que é o GTIN. Aquele número ele vai ficar dentro do QR Code e junto com o QR Code você vai ter informações do produto. Então vai ter o site do fabricante do produto, vai ter algumas informações a mais. E isso vai se tornar um padrão. E isso vai ser 2D meio que para sempre. Então, nessa troca de tecnologia,
a leitura 2D vai fazer muita diferença. E leitores que estão preparados para decodificar o código 2D mais rápido vão dar mais velocidade na leitura na frente de caixa. Então, não é só a captação da imagem, não é só a decodificação, mas a rapidez na leitura. E esse processamento, quanto mais rápido, mais agilidade vocês vão dar na frente de caixa. Então faz toda a diferença quando você tem um produto que tem a capacidade de decodificação muito rápida. Isso impacta diretamente na fila do caixa. Tá? Isso faz toda a diferença. Obrigado, Carlos. E como falamos anteriormente, Então, pessoal, esse aqui foi Carlos Lamonier, o tradutor Google do Javier. o que realmente Javier quiso dizer foi o que Carlos disse. Obrigado, Carlos. Outra coisa, quando temos um cristal que não é safiro, se raspan, scratch, arranha. Arranha. Arañan. En español sería se arañan. Se arañan. Ok. Arañan. Obrigado. Se arañan, sí. Não, essas são fotografias que eu tomei em um cliente que esse equipe tem menos de um ano de uso. E você pode ver, já tem aranhas. Arañazos, arranhados, estão arranhados. E aqui vem, e isso passava em todos os equipos. Esse é uma equipe, esse é outra equipe, diferentes posições. E isso que passa, que põe uma raia down na fotografia y hace que sea un poco más lento la lectura. Y eso, otra vez, impacta en nuestros clientes contentos, en nuestros clientes felices, porque hace más lenta la caixa. ¿Okay? Agora, eu gostaria de mostrar, porque en español, por lo menos en México, tenemos un dicho que dice, a ver si se comprende, en PowerPoint todo funciona bien. En PowerPoint le puedo decir que fui a Marte, a la Luna, regresé todo rápido, tengo equipo Zebra y regresé. Todo puede decir todo en PowerPoint. Mas eu gosto de fazer provas com clientes. Este es un cliente en Colombia y estábamos haciendo pruebas con ellos y pregunté a operador de caixa cuáles son los productos que eran más difíciles para ellos de leer. E os produtos que eram muito mais difíceis para eles de ler era el frango. Era frango congelado. Porque el agua, la etiqueta estava destruída. Era muito complicado. Eles não podiam ler. Então, o que tenían que fazer? Teclear com la mano el produto. Não. Então, probamos. E esto foi o que passou. Se puede escuchar no se escucha, es que está decodificando. No se escucha, mas con Zebra estaba decodificando y se escucha el vídeo de codificación. É uma coisa que gostaria que vocês observem. Vean a luz roja, sempre está prendida com a outra marca, consumindo energia. E vean a luz roja, vermelha, a luz vermelha em nossa equipe se prende somente quando é necessário e se apaga quando não está leyendo. Vamos a ver outro. Então, você vê que na outra marca ele tem dificuldade de ler. E a bandeja de carne, aquela bandeja congelada, essas são as coisas mais complicadas para você ler no dia a dia. E o leitor biótico lê isso de forma muito mais rápida do que o leitor normal. Faz muita diferença na fila do caixa. Aqui há outra comparação com outro cliente, também em Colômbia. Agora, eles é uma caja que estava funcionando totalmente. Então, dijimos, trae as coisas mais complicadas para vocês de ler e leiam em tu caja atual. E gostaria que observem a luz vermelha. Todo o tempo está prendida, está consumindo energia. ¿Okay? Ela não pode, já sabe que não pode. E que hace? Que faz? Tem que teclear. E toma tempo, né?
30 segundos, 10 segundos, no pasa nada. É rapidinho. Ela é rápida, está acostumbrada a ponerla e assim faz. Así que trató una vez y es algo que nunca pasa. No pasó otra vez. Tuvo un error, tiene que volverlo a hacer. Ahora, imagínense que vocês são as pessoas que estão esperando que ella termine. Vai. Agora vamos a ver os mesmos produtos com zebra. Mas observem, não tem as luzes vermelhas prendidas todo o tempo. Só uma questão nesses vídeos que vocês estão vendo. Ali, ela está passando, não é da melhor forma ainda. Porque a melhor forma de passar é você simplesmente passar. Ela apresenta o código e lê. Mesmo assim, a gente tem um ganho muito grande. Mas quando o operador de caixa ele é treinado, geralmente a gente acaba treinando esse operador de caixa, ele passa o produto independente de onde está o código. Porque o leitor gótico ele tem a capacidade de enxergar o código de barras. Praticamente ele só não vai ler se estiver para cima. Agora, até voltado para ele, você consegue fazer a leitura do código. Ele só tem que passar o código um pouco mais próximo da parede e ele enxerga o código voltado para ele. Então, a partir do momento que ele aprende que basta passar e não apresentar, o ganho de leitura, de rapidez, é fantástico. Dá uma diferença muito grande. Obrigado, Carlos. Aqui temos um exercício que hicimos para um cliente na Colômbia. Com a inversão que eles podiam fazer, eles têm 500 tiendas, 500 lojas, e com essas 500 lojas, operando como eles operam normalmente, em 7 anos, eles poderiam ter um ahorro de $1 milhão. Solamente em energia. Somente em energia, $7 milhões. Muito dinheiro. Porque nós sabemos que os varejos trabalham basadas em margens pequeños, certo? Qualquer dólar que vocês possam ahorrar, ajuda a vocês em seu CAPEX, certo? Em seus custos de operação. Por ano, eles estavam ahorrando, comparados com nós, $161 mil. Somente em consumo de energia. E
por eso eu gosto muito de mostrar o vídeo, porque vídeo vocês podem observar a luz. E isso basicamente es el que hace toda a magia. Mas, outra coisa, me gostaria perguntar a vocês. Vocês têm agora uma estratégia de reconocimiento de imágenes, como ponerte en cámaras coloridas en sus equipos para tener reconocimiento de imágenes. Cuando yo pregunto esta cosa, normalmente todos me dicen, no tengo más, para allá vamos. Casi todos los clientes que tenemos están pensando eventualmente tener una solución de reconocimiento de imágenes. ¿Y por qué es importante? Porque también ayuda a que sea rápida la caixa, pero más también ayuda con pérdidas. Si usted tiene un operador de caixas que no está entrenado y pone una cosa que no es lo mismo comprar manzanas, apples, no es lo mismo manzanas locales que manzanas que vienen de Suiza. I don't know. Right? O peras o maracuyá de Minas y maracuyá de la selva tropical de Colombia. Los precios son diferentes. Y você no quiere que perder dinero con una cosa cuando es otra cosa. Tiene que ser, o mejor es que sea la cosa que es. Y normalmente un cajero, el operador de caja, cuando está entrenado, él reconoce bastante bom, mas cuando esos trabajos, a pessoa rota mucho. Salen, entran nuevos y você tem que tener tiempo entrenando a esas personas. Y eso afecta la velocidad de la caja y afecta a las mermas, a pérdidas, porque ellos están poniendo cosas que no son. ¿Ok? Então, cuando você cuando tem uma estratégia de câmera, idealmente você quer que a câmera esteja em frente de biótico, para que pueda tomar la mejor foto posible. Y que, además, que el color tenga una luz blanca que puede iluminar perfectamente y pueda diferenciar una manzana roja, vermelha, de una manzana verde. ¿Sí? Então, los equipos de Zebra Technologies tienen la cámara en la posición correcta y tienen la luz blanca y la luz vermelha para leer rápido, porque se lee mejor con luz vermelha los códigos de barras, mas con la luz blanca puedes diferenciar los diferentes colores. Entonces, usted está listo, no tiene que tener cámaras por fuera, luz y acomodar y todo puede estar puesto en el equipo. Y eu gosto muito de mostrar este slide. A razão é porque você pode ver como é nosso equipo sin la tapa. Se você vê, esta é a razão porque nossos índice de falhas é muito baixo. Todos os componentes estão muito bem desenhados, não temos cables volando por allí que se puedan romper e não temos, por isso as incidências são muito baixas. Finalmente, temos um vídeo. Oh my gosh. ¿Puedes regresar? Regresar. Oh. No. Bienvenidos al NRF. Este momento queremos mostrarles una nueva característica de nuestro MP7000. Básicamente nuestra nueva característica que estamos presentando en el NRF es una cámara a color que viene integrada con el dispositivo. Esta cámara lo que nos permite es tomar una foto del producto e identificarlo. Vamos a ver un breve ejemplo para que vean cómo funciona. Cuando coloco un producto, en este ejemplo una manzana, el dispositivo va a tomar una foto y nos va a sugerir cuál es el producto que estamos pesando. Otro ejemplo, como se dan cuenta, esto lo que nos permite es que el checkout sea un proceso mucho más rápido y mucho más eficiente para la cajera. Obrigado. Esa es la idea, que vocês puedan poner cualquier cosa dentro de una ¿cómo se llama? Bolsa en inglés, bag. Un sacoa. Sí.
no quiero decir una mala palabra. Exacto, ok. Você pueda poner en bolsas transparentes y pueda ver lo que está poniendo y que sea de una manera más rápida. Si yo no tengo que aprender el código, sino que inmediatamente pone una sugerencia. Una aclaración, el equipo no hace eso. Tiene que tener un software. Podemos hablar después de cómo poder hacer eso. Nós tenemos una alianza ahora con una compañía que se llama Agify. Agify es una compañía que, si vocês están interesados en hacer un demo de reconocimiento de imágenes, eles pueden ayudar a vocês con nuestro equipo y con su software para que vocês empiecen a probar cómo podría hacer eso, ¿ok? Y así es como funciona, pero comprendo que estamos ya un poquito atrasados y gustaría mostrar este otro. Parte del mundo Zebra y hay mostrarles este nuevo producto, es MP7000, pero con Color Camera. Color Camera es una pequeña cámara que puede adicionar luces. Y en esta aplicación quiero mostrarles rápidamente cómo funciona en una aplicación muy común en lo que es en retail. La aplicación es cuando escaneamos un producto en las aplicaciones de self-checkout por medio del CC6000. Podemos ver el producto y la imagen que el MP7000 tomó con el Color Camera. Esa imagen, el MP7000 hace el match con la imagen y podemos ver que fue una transacción exitosa. Lastimosamente se presentan situaciones en el mercado cuando ciertas personas pueden hacer un cambio en las etiquetas de los productos. Lo bueno es que tenemos una solución para los retailers en el cual, cuando se hizo el cambio de la etiqueta de este producto, podemos ver que el MP7000 toma la imagen del producto, pero al compararla se da cuenta que la etiqueta corresponde a un producto de menor precio, lo cual arroja una alerta no solo en el CC6000, sino también la arroja en el mobile computer para que la persona que está encargada de esa zona se dé cuenta que está ocurriendo una transacción incorrecta. Esto es algo más de lo que tenemos en Zebra para ustedes desde NRF. Muchas gracias. Claro. Carlos, tal vez si você quiera explicar mejor que Sim, não, solamente uma coisa. Não, é só uma coisa. É que esse trabalho de prevenção de perdas existem algumas soluções no mercado que filmam de cima. Então, o que a gente consegue agregar, essa é uma câmera comum. Então, daria para agregar a aplicação que já faz a filmagem de cima. E você também poderia fazer a filmagem de frente do produto e fazer o comparativo para prevenção de perdas, para que você não tenha certeza que o produto que esteja lendo é o produto do código de barras de forma correta. Tá? Então, daria para trabalhar agregando outros sistemas de prevenção de perdas de imagem. Obrigado. Y la idea es que vocês puedan ver todas las cosas que pueden hacer con una cámara colorida. Todo en inglés se llama ticket switching. Y es lo que tenemos inclusive operadores de caja que tienen un código de barras en su muñeca. Y ellos tienen amigos o están pasando cosas, tapan el código de barras y hacen así. Entonces, se escucha el beep, mas la cosa que está pasando no coincide y entonces cuando hacen muchos fraudes, hay muchas cosas y la idea es que tengamos algunas ideas de qué pueden hacer cuando tengan una cámara y tengan todo el sistema. Muy obrigado, ya me pasé de tiempo, una disculpa por falar despacio, mas agradeço muito a oportunidade de estar com Nós que vocês. agradecemos, nós que agradecemos. Ô, gente, salva de palmas aí pro Javier. Muito obrigado. Então, assim, é legal o que ele falou nessa questão da prevenção de perda, mas não é só isso, né? A gente está falando também em produtividade. Imagina só igual ele mostrou ali, uma maçã, uma banana, a gente não sabe se é caturra, se é prata. Aí a moça do caixa, a operadora, vai lá, começa a procurar o código e através da imagem ele consegue agilizar o atendimento. Então, você tem ganho de produtividade também nisso. Então, é muito bacana. POC, né, chefe? De todos os projetos hoje, POC, show. Mas o Getúlio também tá na POC também. Ele tá enciumado, mas a gente vai...
Não, tem POC sim, tem POC sim. Ô, gente, bacana, muito obrigado, assim, foi sensacional, espero que vocês tenham gostado. O objetivo era pincelar um pouco do que está acontecendo no mercado, das tecnologias que estão vindo, utilização de imagem e, enfim, a ideia é a gente se aprofundar na necessidade de cada um. Então, obrigado demais, vamos continuar aqui curtindo essa comida gostosa, o vinho gostoso, o bate-papo muito gostoso, e obrigado mesmo. Parabéns a todos vocês.